Ah, sim. Antes de qualquer coisa, ela tinha amizades, ah, não tinha dinheiro, não tinha posição, não tinha nada. Pelo contrário, ela, quando mudamos, ela e em Piracicaba, tinha um asilo, era um terreno grande, a um quarteirão de distância. Então ela ia lá para ver o, os, quem precisava mais. E tinha um velhinho que estava, aliás, acho que era homem mesmo, era um velho, morava com a filha trabalhava, mas sabe aquele povo ignorante, simples. Então, ele estava numa fraqueza tremenda. Minha mãe não teve dúvida. Ela fazia a nossa comida, aumentava um pouco a quantidade e levava o almoço para ele. Quando chegava, ela comprava fruta, quando tinha fruta em casa, o quintal era muito grande, tinha muita verdura. Ela fazia, levava pronto, porque a filha trabalhava, ele ficava sem comer em casa. Não se mexia na cama, ficava lá. E assim, ela tomava essas atitudes de e ela fez isso depois também, quando eu mudei, já estava com meus filhos, ela ficava com eles, pequenos, desde que nasceram, porque ela já estava sozinha, o marido já tinha falecido. E não, eu fui morar numa casa boa, comprava pelo IPESP, sabe? Que naquela época eu tinha possibilidade. Como seu pai comprou esta casa pelo IPESP. E lá, para eles terem espaço, correr, brincar, tinha uma escola em frente de casa e tinha um parquinho, um quarteirão de distância que cuidava das crianças pequenas lá. Não era creche nem colégio, era um parque infantil que era bem cuidado e ela não teve dúvida. Foi lá, conversou com a diretora lá. Aí eu disse, bem, mas o marido dela é meu colega lá do IPESP. Eu disse para ela, né? E ela disse, não, mas ela foi muito atenciosa, não precisei falar nada. E se tornou amigona dela, levava as crianças lá. E a Cláudia tinha dito que ela não queria ir. Então ela disse, ela não quer ir, ela é pequenininha, deixa ela brincar aqui em casa mesmo. Então cuidava dela lá em casa, só que quando eu saía, eu dizia, olha aqui, você deita com a vovó, porque ela precisa descansar. Entende? Então minha mãe deitava depois do almoço, porque eu tinha empregada, a situação era outra, né? Aí minha mãe deitava, ligava o rádio para ouvir o rádio, as histórias dela. E, e ela tinha amigos assim excepcionais, tanto homens como mulheres, assim, família. E quando ela precisar, bom, tem um negócio até que este meu filho, o Hélio, você conhece a história do danadinho, ele, ela saía com ele. Então ele chegou, agora depois de falar, ah, mãe, eu conheci o Palácio do Governo, que era lá na cidade naquela época. Eu fui lá várias vezes com a vovó. Eu disse, o que que ela ia fazer lá? Quer dizer, eu sabia que ela ia. Ele disse, ela foi falar com a mulher do seu fulano. E quando a mamãe precisava de alguma coisa, ela ia lá, conversava, trocava ideia e ela recebia a mamãe. Eu nunca fui.
ela ia lá no Palácio do Governo. E então ela tinha aquela facilidade de contato e todo mundo sentia que não era safadeza, era coisa séria. E nesta casa, a questão de uns 30 metros, tinha uma igreja, Nossa Senhora da Aparecida. Muito rústica, tinha sido construída há pouco tempo, tinha a casa do padre, aquela coisa toda. E nós frequentávamos aquela igrejinha ali, né? E ela foi lá saber da vida do padre. Aí ficou amiga dele, começou a ajudar lá, começou a e tudo mais. Aí o padre ficou doente e aí ficamos sem missa, e ele foi hospitalizado, aquela coisa toda. E o cara que cuidava da igreja e do padre, aí a mamãe foi lá, conversou com ele e tudo, ele disse, não, o, o padre vai chegar a tal dia. Então, quando ele chegou e tudo mais, aí a mamãe foi lá, foi visitar o padre. Saber como é que ele estava e tal, papapá. E o cara levou uma coisa para ele comer, que ele comeu, beliscou tudo. Ela pegou, não teve dúvida. Ela pegava uma bandeja, botava uma comidinha bem feita, bem gostosa. Tudo que ele podia comer, ela já sabia. Entendeu? Cobria tudo e levava lá o almoço para o padre todo dia. Sabe? Aí passou e batizamos lá naquela igreja os filhos outros netos dela, que batizamos lá naquela igreja, aquela coisa toda. E assim foi. E depois, quando chegou a vez da mamãe ficar doente, eu não fui lá falar para o padre que ela estava no hospital, que isso, que aquilo, né? E quando ele soube, foi quando ela faleceu. O padre não se conformava, ele foi me procurar. Por que que eu não falei? Eu falei, padre, eu não foi com intenção que eu deixei de falar, mas é que eu não estava aqui. Nós estávamos num outro lugar, aquela coisa toda. Aí ele disse, bom, então a missa de sétimo dia vai ser aqui. Aí ele foi, aí eu fui para lá para assistir a missa que ele deu. Aí ele fez uma preleção na coisa, elogiando as atitudes dela, quem que ela ajudava lá, quem que ela fazia, porque ninguém sabe. Ela fazia automaticamente as coisas, né? Aí ele fez uma preleção enorme e disse assim, eu fiquei muito triste, porque eu teria ido no enterro dela, né? Mas, felizmente, ela foi embora e carregou muita coisa boa, muitos sentimentos bons, muito carinho, que ela era boa para criança, não permitia que judiassem das crianças, entendeu? E um dos meus netos, o Ilcinho, o mais velho, eles moravam em Atibaia, até hoje eles estão sempre por Atibaia. E nós fomos para lá, eram tudo molecada já, e ele era terrível, arteiro, e a minha irmã a Lélia era brava, era enérgica com eles. Então, eu não sei bem o que é que ele aprontou de tão grave que ela recebeu uma reclamação. E nós estávamos lá, inclusive a minha mãe, né? Aí a mamãe disse, tenha calma, vamos conversar com ele e tal, não sei o quê. Mãe, mas ele fez A, B, C e D. De vez em quando eu tenho reclamação dele, deixa ele chegar. Ele chegou e tal. Ele sabia que ele chegava e já ia para o banheiro para tomar banho, né? Então, minha mãe disse, ela vai bater nele. Pensou, né? Aí minha mãe ficou cercando a Lélia. A Lélia pegou uma cinta e estava preparada para pegar ele no banheiro, sabe? Aí quando ele entrou no banheiro, que ela estava
conversando com ele, minha mãe passou pela frente, ela deu uma cintada ia dar uma cintada nas pernas dele, e pegou nas pernas da minha mãe. Eu disse, vamos conversar, não tem nada aqui. Vai com calma, papai, sabe? Quem apanhou foi ela. Aí eu disse, pois é, tá vendo, mãe? Apanhou da filha. E assim, foi muito engraçado.